tá? Então, deixa eu ver aqui. Olha só o que aconteceu. Eu pedi meu neto para ligar aqui a tomada que o Note estava descarregando. Eu ainda falei, ó, empurra a tomada direita aí, que parece que não tá. Não. Ele, não, eu empurrei, eu confiei. É quando você quer uma coisa bem feita, você faz, não manda os outros. Já viu esse ditado popular, esse dito popular? Foi o que aconteceu agora comigo. Eu confiei nele e aí, mas não importa. Nós estamos de volta, né, com nossos encontros vocálicos, com os nossos tipos de encontro vocálico, né? Não tem problema. Hoje, Gildeí, tudo bom, minha querida? Um beijo, um abraço. Saudade, hein? Bom, vamos lá, retornando os tipos, o que, né? Olha, aí o tritongo, ele sempre vem, olha, não esqueça, nesta ordem, para uma palavra ser tritongo, ela tem que ter uma semivogal, uma vogal, mais uma semivogal. A ordem do tritongo é essa, não se esqueçam disso, tá? Bom, vamos ali para o hiato e agora vocês vão entender melhor por que o hiato, o tritongo tem que vir nessa ordem. Vamos lá, hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Olha que interessante. É o encontro de duas vogais em sílaba diferente. Mas como assim, Zula? As duas vogais estão juntas. Sim. Mas, quando você vai separar sílabas de uma palavra que tem duas vogais juntas, ao separar esta sílaba, uma vogal vai ficar para uma sílaba e a outra vogal vai ficar para outra sílaba. Entenderam? Bom, vou explicar de novo. Na própria palavra hiato, é um hiato. O fonema. Fonema é a unidade sonora da fala. Como falamos. E a língua portuguesa brasileira é a única no mundo que, do jeito que você... Nem sempre o jeito que você fala é o jeito que você escreve, né? Então, por isso, né, nós temos aqui o encontros vocálicos, depois eu volto explicando isso melhor. Então, eu disse que a própria palavra, mas mesmo assim eu vou dar um outro exemplo. Mas a própria palavra hiato é um hiato, porque olha só, quando eu separo a sílaba, hiato, né? Hiato, tem 3 sílabas, uma vogal ficou para a primeira sílaba, a segunda vogal ficou para a segunda sílaba, tá? Neste caso aqui, né, nós temos inúmeras palavras que acontece isso. Poxa, tem 2 vogais juntas, mas deixa eu pensar. Se tem 2 vogais juntas, como é que eu vou saber se é um ditongo? Porque tritongo não é, né? Porque são 2 vogais. Então, como é que eu vou saber se é ditongo ou se é hiato? É fácil. Você quer identificar uma palavra e saber quando ela é hiato ou ditongo? É só você pronunciar ela bem devagarinho. To. Viu que o I não ficou junto com o A? Que o I ficou separado do A e o A separado do I? Então, neste caso, é um hiato, tá? Deixa eu colocar aqui
Olha lá, a palavra, vou acender mais aqui. Feia. A palavra feia. Olha lá, palavra feia. E aí, meu povo? O que é que você diz? Essa palavra é hiato, essa palavra é tritongo. Aí é aonde eu disse, olha, preste atenção que agora vocês vão entender melhor o tritongo. É aonde eu disse e expliquei que nem sempre quando tem três vogais juntas, por isso que é tritongo, não é? Três vogais juntas numa mesma palavra, não é assim que se define tritongo. Não é assim que se define tritongo. Prestem bem atenção nisso. Porque olha aí a palavra feia e ela não é um tritongo. E não tem três vogais juntas. Né? Então não pode dizer. Esta palavra feia ela é chamada de hiato falso. Olha que interessante, né? Ela é chamada de hiato falso. Falso por quê? Porque ela dá aparência de tritongo, né? E quem não conhece direito o que é tritongo, quem não sabe que tritongo é uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal, que é só esse caso que é tritongo, quem não sabe o que é tritongo, vai confundir a palavra feia com o tritongo. Entendeu? Por isso ela é um hiato falso. Por que ela é um hiato? Porque, ó, feia, ó, feia. Quando você separa sílabas, ó, quando você separa... Oh, meu amigo Marcelo aí de Leus, um beijo carinhoso, tudo bem? Como é que tá você? Um feliz domingo aí, um domingão bem bonito pra você. Então, gente, continuando nossa aula aqui, olha lá. Carliane Monteiro, um beijo, querida. Como é que tá você? Tudo bem? Bom, continuando aqui a nossa aula. Ó, hiato. Oh, obrigada, meu amor. Então, veja bem, olha lá. Feia. Eu poderia dizer assim, a palavra feia é um tritongo. Por quê? Se tem uma definição errônea de que, né, três vogais juntas em uma mesma palavra é tritongo. Essa definição, ela é errada. É uma definição errônea, tá? Então, ela aí, ó, a palavra feia, três vogais juntas e não é tritongo. Ela é um hiato falso, tá? Por que o hiato falso? Porque ela dá a impressão de ser um tritongo e não é, tá? Então, voltando lá, tritongo é quando você tem os encontros vocálicos, uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal, tá? E como eu expliquei antes, o U e o I, quando estão próxima a uma vogal, ele deixa de ser vogal e vai ser uma semivogal. U e I é semivogal em determinadas palavras, tá? Então, não se esqueçam disso aqui, ó. Hiato, ó. Feia. Ó lá. Eu separei a sílaba, ó. Fe. O E separa do I. Ia. Tá? Ó lá. E outra coisa, por ele também ser falso. Ia. Ó lá, ó. É um encontro também, entendeu? Então, tem toda essa estrutura, essa característica, e essa característica que leva ele a ser um hiato falso, tá? Feia, meia, ó, entendeu? Olha lá, ó, tá? Outra palavra também que é um hiato, saúde, ó, saúde. Certo, meus amores? Deu para entender isso aí? Bom, aí é o seguinte, pergunta-se, que vocês deveriam estar me fazendo pergunta, eu ia gostar de estar aqui dialogando com vocês, né?
como Carliane me disse aí, parabéns, Zula. Aí me diz, volta a explicar isso pra mim. Ela poderia fazer isso, entendeu? Pode-se fazer alguma pergunta. Se não entendeu, eu volto lá e explico de novo, ok? Então, vamos lá. Tá, olha ali. Vou fazer uma retrospectiva aqui, bem pequenininha, pra gente ir para o ditongo. E eu explicar, porque são 3 tipos de encontros vocálicos. O tritongo, hiato e ditongo. Ah, Zula, e por que tu deixou o ditongo por último? Porque o ditongo, desses 3 encontros, ele é o mais complicado. Ele é o que mais confunde a cabecinha dos brasileiros. É o ditongo. E você tem que entender bem a regrinha dele para ficar na sua mente, tá? Para ele não ser confundido, ok, meus amores? Então, olha lá. Eu vou apagar aqui, né? Para poder agora estudarmos o que é ditongo. Olha só. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui em cima. Os tipos é tritongo, que já estudamos, tracinho, hiato, que também já estudamos, hiato. E o ditongo é o que nós vamos estudar agora, o ditongo, tá? Eu vou colocar ele aqui bem grande para a gente estudar. Fazendo assim para ficar bem aceso. Ó, ditongo, tá bom? Marcelo tá dizendo parabéns pela belíssima explicação. Obrigada, meu amor. Tudo bem. Juan, sua mãe tá perguntando cadê você? Acho que ela quer que você vai lá para ver. Não deixa Juan sair pra rua, não. Não, ele não tá saindo, não, Jó. Bom, vamos lá para o ditongo. Por que, Zula, que o ditongo você deixou por último? Ele é mais complicado? Sim, ele é mais complicado, ele confunde mais a cabeça, né? Então, mas vamos aqui. Então, o que é realmente um ditongo? É o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal em uma mesma sílaba. Só aí você já está entendendo porque ele é meio complicado. Ó. Pode ser vice-versa, tá? Pode ser vice e versa. É o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Uma vogal mais uma semivogal. Ó, uma vogal e uma semivogal. Ou uma semivogal mais uma vogal. Tanto faz estar na frente a vogal e a semivogal atrás, como a semivogal estar na frente e a vogal atrás. É vice-versa, tá? Então, entenderam? E isso tem que estar em uma mesma sílaba, tá? Ele tem que estar em uma mesma sílaba, tá? A palavra, por exemplo, ó, cadeira. Cadeira, na palavra cadeira, né? Ao encontro, vou acender mais um encontro. Ao encontro aqui, ó, o E e o I. Então, veja bem, cadeira. Ali, quem vem primeiro? Quem vem primeiro? A vogal. E depois o quê? A semivogal. Gente, olha. Deixa eu colocar outro nome aqui. História.
história. Deixa eu acender o encontro. Ó, história, tá? Qual é o encontro na palavra história? O I e o A. Olha, na primeira palavra, que é a palavra cadeira, a primeira palavra que é cadeira, tá? O encontro, primeiro vem a vogal e depois a semivogal. Na segunda palavra, história, o encontro IA, primeiro vem quem? Aí vem a semivogal e depois a vogal. Por isso que a regrinha é, o que é um ditongo? É o encontro de uma vogal mais uma semivogal. Agora, olha só aqui, olha só a outra explicação. Ó, cadeira. Ó, o que é que diz a regrinha? Que é o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba, ou seja, o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba. É na mesma sílaba, por isso ele é ditongo. Porque este encontro tem que ocorrer na mesma sílaba. E só com duas. Só com duas. O encontro de duas vogais, só com duas. Uma é semivogal e a outra é vogal. Ou uma é vogal e a outra é semivogal. Mas as duas têm que estar juntas, na mesma sílaba. Se não for, então não é um ditongo. É aí também que você pode descobrir se a palavra é hiato. Ou ela é hiato, ou ela é um ditongo. E como é que eu sei se ela é um hiato? Eu já expliquei. Então, você voltando lá, você vai perceber que o hiato, às vezes, também, como na palavra saúde, que eu não dei essa palavra, aqui, vou botar aqui. Saúde. Ela também tem duas vogais juntas. Olha lá. Certo? O A e o U, né? Mas ela não é um ditongo. Ela tem uma semivogal e uma vogal, se a gente fosse analisar ela como ditongo, mas ela não é. Porque ao separar a sílaba, ó, saúde. Ao separar a sílaba, certo? Ela se separa. As duas vogais se separam. Por isso ela é hiato. Ela não é um ditongo. Ou então, como é que você quiser descobrir através do ditongo se ela é um ditongo, se é um hiato, é só você saber que quando você vai separar a sílaba, como eu separei da palavra cadeira ali, eles não se separam. Elas quem? As vogais, elas não se separam. Cadeira. Ela não se separa. Certo? A palavra história... Oi, Alisson, tudo bem? Alisson Oliveira Martins, um beijo, meu querido, saudade, nunca mais te vi. Você tá na Itália ou tá aqui no Brasil? Um beijo, tudo bem? Então, voltando cá, na palavra história, certo? Ela também não se separa. História. Ó, história. Vamos separá-la? Ó. História. Ou uma semivogal e uma vogal, certo? Cadeira, uma vogal e uma semivogal, numa mesma sílaba. Ah, entenderam agora? Em uma mesma sílaba, tá? Na palavra, por exemplo, eu quero que vocês guardem bem na memória essa questão. Vocês vão entender depois porque eu dei os dois exemplos. Aqui vem
a vogal para depois vir a semivogal. E aqui vem a semivogal para depois vir a vogal. Guarde bem isso na sua memória, certo? Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Ou de uma semivogal com uma vogal em uma mesma sílaba. Isso é ditongo. Boa tarde, Alisson. Tudo bem, meu bem? Como é que tá você? Então, veja bem. Para mim ainda é bom dia. Eu não almocei ainda. Para falar a verdade, nem almoço eu fiz ainda. Eu tomei café tarde. Então, observem bem. Encontros vocálicos, que subdivide em tritongo, hiato e ditongo. Ou vice-versa. Não tem problema. Essa ordem aí não altera o produto. O encontro vocálico é eles três mesmo. Pode ser ditongo, hiato e tritongo, ou tritongo, hiato e ditongo. Essa ordem aí não importa. Não altera, tá? Agora, o que altera são a ordem das vogais, certo? O tritongo é uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. A ordem do tritongo é sempre essa. Cuidado para não confundir tritongo com três vogais juntas. Isso não existe. Acabei de dar uma explicação aqui sobre o hiato falso, com a palavra feia, meia, certo? Que tem três vogais juntas, mas, no entanto, elas não são tritongo, tá? Então, tenha muito cuidado com isso. É só seguir a ordem para saber se é tritongo. É seguir a ordem. Tem uma semivogal? Tem. Tem uma vogal? Tem. Depois dessa vogal vem o quê? Vem uma semivogal? Sim. Então ele é um tritongo. Entenderam? Que legal, né? A nossa língua portuguesa, ela é gostosa de se aprender, entendeu? É só a gente abrir aquela janelinha que vem aqui dentro da nossa cabecinha, né? Essa janelinha eu gosto de chamar de querer. O querer tem um grande poder na vida das pessoas que vocês nem imaginam. Pode observar, quando a gente coloca na cabeça, eu vou fazer e eu quero fazer, eu quero, esse quero, vem o querer. Olha que interessante, né? É muito interessante isso. Então, olha só. Bom, aí é o seguinte, eu estava esperando alguma pergunta, não veio? Por quê? Por que não veio? Por que será que não veio uma pergunta? Será que eu fui bem clara? Certo? Eu fui bem clara nessa questão? Tem alguma pergunta aí para fazer? Vocês já entendiam? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês que estão online. Pode responder aí por onde vocês estão. Fazer uma pergunta a vocês, eu gostaria muito, meus amigos e minhas amigas, que vocês me respondessem. Vocês já sabiam o encontro vocálico por esta visão? Ou seja, desta forma que eu ensinei? Vocês já sabiam ou não? Qual era a diferença que vocês não entendiam direito ou entendiam de outra forma, né? Eu quero deixar bem claro, minha gente, cuidado com isso aí, hein? Isso cai em concurso público também. Eu tô dando aula aí para meus alunos os meus queridos alunos do reforço escolar. O meu reforço escolar tem nome. Reforço escolar Aprender é Viver. Por que, Zula, aprender é viver? É porque nós não vivemos sem aprendizado. Né? Nós não vivemos sem aprendizado. A partir do momento que a gente nasce, que nós nascemos, nós já estamos, né, subentendendo de um ótimo aprendizado, né? A gente já nasce, já começa a aprender.
né? E às vezes por instinto e às vezes por ensinamento mesmo, né? Então, mas a gente já nasce aprendendo, não é isso? Então, observa. Voltando ali ao ditongo, a pergunta não veio, a resposta da minha pergunta não veio, mas voltando ao ditongo, por que eu disse, para encerrar nossa aula hoje, por que eu disse que era importante você entender que o ditongo, a vogal pode vir primeiro do que a semivogal, ou a semivogal pode vir primeiro como a semivogal. Porque o ditongo, quando a semivogal vem primeiro, ó, preste bem atenção. Quando a semivogal vem primeiro, tá? Ele é um ditongo crescente. A semivogal vem primeiro. É um ditongo crescente. Tá? Por isso que eu deixei o ditongo mais para frente, porque o ditongo ele tem mais regras, é mais complicado um pouco. Ó. No caso da palavra história, quem vem primeiro é o I. Tá? E esse I, nesse ditongo, ele é o quê? Ele é uma vogal ou uma semivogal? Ele é uma semivogal. Ele vem primeiro, por isso ele é um ditongo crescente. Ó, ele é um ditongo crescente. Deixa eu botar pra cá. Aí, olha lá. É um ditongo crescente. Por quê? Porque a semivogal vem primeiro. Nós temos alguns outros exemplos. Por exemplo, trégua, tênue, cálcio, né? São palavras que são ditongo, porque elas têm uma semivogal e uma vogal. E ela é um ditongo crescente, porque quem vem primeiro é a semivogal. Bom, aí dá para você imaginar, né, quando o ditongo é decrescente, é quando vem a vogal primeiro. No caso da palavra cadeira. Ele é o quê? Decrescente. Decrescente. Tá? Olha lá. Decrescente. Certo? Aí você pode pegar esse vídeo, também pegar aí o quadro tirando a foto aí com os seus... coisa que já fica como se fosse também uma tabelinha para você estar estudando. Você que está estudando aí para fazer os concursos, apesar que os concursos... O IBGE transferiu o concurso do IBGE, eu ia fazer para recenseador, que eu gosto de andar pra caramba. Entendeu? Aí não parece, mas eu gosto. Né? Mas, veja bem, eu ia fazer, mas foi transferido, né? O concurso do IBGE foi transferido para 2021, tá? Para o ano que vem. Né? E outros concursos também foram transferidos, como o de Birapitanga, que vai ter que ter, né? Porque as pessoas já pagaram e tal. Aí vai ter que ter, né? Aí, tá aí, segundo algumas informações, né? Que eu gosto de dizer uma coisa quando eu tenho certeza absoluta, quando eu não tenho. Eu já explico logo que é segundo algumas informações, né? Segundo algumas informações, tá na justiça, né? E também tá havendo na justiça aí também essa relação de trocarem de empresa, né? Não sei mais a Copem, vai ser outra empresa. Então, há muitos pedidos que troque de empresa. Né? Agora, eu não sei até onde isso é verídico, viu, gente? Mas diz que onde há fumaça, fogo, né? Vamos ver. Mas tá por isso. E agora com esse problemão aí que nós temos de coronavírus, né?
Aí ele, né, tá lançado aí mais pra frente pra ver, né, quando será, né? Mas vamos ter, isso é a certeza absoluta, tá? E que Deus nos abençoe, que esse coronavírus eles acabe bem rapidinho. Bom, para terminar nossa aula aqui, vocês já perceberam o que é ditongo? É o encontro de duas vogais em uma só sílaba. Ou seja, é o encontro de uma vogal com uma semivogal em uma mesma sílaba. Ele não pode se separar, tá? Ou então, de uma semivogal e uma vogal também na mesma sílaba. Quando a vogal vem primeiro, ele é um ditongo crescente. Quando a vogal vem depois, ele é um ditongo decrescente, tá? Bom, para encerrar, nós temos também o ditongo oral e o ditongo nasal. Eu vou dar exemplo pequeno, né? Por causa que a minha lousa também é pequena, tá? Por exemplo, na palavra, ó, pai, vou dar aqui, colocar aqui, ó, pai, né? É uma palavra monossílaba, só tem uma sílaba, né? Ele é um ditongo, E aí, que ditongo é esse? Crescente ou decrescente? Olha só, é um ditongo decrescente, porque a vogal A vem primeiro do que a semivogal I. Então, ele é um ditongo decrescente. E ele é um DO. Ele é um DO, certo? Olha, ele é um DO. O que é que quer dizer DO? Ele é um ditongo oral. Oral, porque você diz, ó, pai. Ô, talasqueira, olha aqui. Que legal. Pai, o som é aberto para tudo que é lado. Uai, ó, pai. Olha só que interessante. O AI, ele sai abundantemente, certo? Aí é o seguinte, nós vamos dar um outro exemplo. Mãe, ó. Mãe, ó. Ó. Mãe. Pai, olha a diferença. Mãe, olha a diferença, ó, o som sai, por isso que diz nasal, ele é um DN, ou seja, ditongo nasal, misericórdia, DN, certo? Ditongo nasal, tá? Ele é um ditongo nasal, porque o som sai trancado, sai fechado. A metade do ar, ele sai pela boca e a metade sai pelo nariz. Nasal vem de nariz, ó. Nasal, mãe, ó, mãe. Por mais que você esforce, a palavra pode sair alta, mas o som das letras, da grafia, né, o som do grafema, ele sai trancado, a metade sai pela boca, a metade pelo nariz, tá? Então, portanto, é isso aí, minha gente. Fazendo só uma revisãozinha bem rápida para encerrar, tá? A explicação dos encontros vocálicos, né? Fazendo aqui uma análise bem... Vou deixar aqui que alguém pode querer estar copiando. Deixa eu afastar minha cadeira para cá. Isso, né? E agora vou fazer aqui olhando nos seus olhos. Tá certo? Então, gente, nossa aula de hoje foi isso, tá? A nossa aula hoje foi sobre encontros vocálicos, ou seja, encontros de vogais em uma mesma palavras, certo? Esses encontros vocálicos, eles se subdividem em três. Eles se dividem em três, que são tritongo,
hiato e ditongo. Tritongo. Quando uma palavra é tritongo, quando ela tem em uma mesma sílaba também, gente, o tritongo também não pode separar, tá? Uruguai, Paraguai, averiguei, essas palavras, o encontro aí, as vogais que se encontram, ela não pode se separar não, hein? Ainda tem essa, tá? Então, ela tem uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal em uma mesma sílaba. Uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal em uma mesma sílaba. Isso é um tritongo. Hiato. Quando ela tem duas vogais juntas, pode ser semivogal ou não, porque, por exemplo, na palavra poema ou poeta, tá? São duas vogais juntas, não tem semivogal. Poema, poeta, não tem, entendeu? Então, ela não define essa questão. Dos três, é o único que não tem definição de vogais, de semivogais. Ainda tem essa, viu, gente? O hiato, ele não tem a definição de semivogais. Não existe semivogais no hiato. O que ele existe são vogais que na escrita da palavra em si, a escrita total, ela é encontro vocal porque tem duas vogais juntas, tá? Mas ao separar as sílabas, por exemplo, pó, tá, você vê que o E ficou sozinho. Ele ficou separado do O, porque o encontro aí é o O e o E. Ele ficou separado. Então, este caso é hiato, tá? Então, para você saber, é só você mentalmente ler a palavra. Se houve uma separação, então ele é um hiato. Se não houve, é um ditongo. Interessante, né? Isso aí, né? Interessante. Olha que legal. Né? Se não houve a separação das vogais que estão ali na palavra, juntinha, pegadinha uma com a outra, na hora de separação, não houve uma separação, então ele não é um hiato. Tá? Bom, e aí vem o ditongo, né? O ditongo se classifica, ele tem a sua classificação. Ele se classifica em ditongo oral, ditongo nasal, ditongo crescente e ditongo decrescente. Certo? Oral. Quando você fala e a palavra sai aberta. Certo? O som sai bem aberto, ou seja, o fonema. O que é fonema? É a unidade sonora da fala. Meus alunos já estão saturados de ouvir eu falar esse fonema. Meus alunos já... Olha, graças a Deus que quem estudou comigo lá no cursinho e quem já está estudando aqui comigo no reforço escolar estão saturados, quer dizer que isso é bom, né? Uma saturação boa sobre o fonema, né? Que é a unidade sonora da fala. Né? Na nossa língua portuguesa, a gente temos esse detalhe, né? Que você pode ir lá no YouTube, Zuleide Santos, a única loira, que tem várias Zuleide Santos, mas a única loira que tá lá sou eu tenho até que mudar, Zuleide Santos Zula, como eu fiz no Face, tá? Mas vamos deixar isso pra lá. Lá tem sobre fonema, eu explicando o que é fonema, tá? Se alguém tiver uma dúvida maior, vai lá, tá bom? Pode ir lá. E deixa lá seu recadinho, sua mensagem, isso é legal, né? Então, que estimula a gente fazer mais coisas, né? Para vocês aprenderem mais, né? É igual aqui também, né? Vai deixando o recadinho que se estimula. Os recados de vocês me estimulam, tá? Alguém aqui escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, foi o Alisson que me deu boa tarde. Então, observe bem. O ditongo, ele é nasal quando o som sai metade pela boca, metade pelo nariz. Por isso o nasal. E oral, quando o som é aberto, o som sai todo pela boca. Pai, ó, pai, pai,
sai, de diversas forças sonoras que você faz, o som sai aberto, não importa. Agora, mãe, ó, mãe. A gente chega, quando fala mais alto, a gente que chega, sente aqui o som bater aqui. Mãe, ó, certo? Então, o som é metade pela boca e metade pelo nariz. Isso aí é nasal. Oral, quando o som é aberto. E também pode ser decrescente, quando a vogal vem primeiro. Tá? Na palavra, como eu coloquei lá, cadeira, né? Por exemplo, o E vem primeiro, e o E o que? É vogal. Então, isso é decrescente, tá? E quando a semivogal vem primeiro, ele é crescente. A semivogal vem primeiro, ele é crescente. Bom, meu pessoal, meus alunos queridos, meus ex-alunos queridos, meu povo do Face, né? Tô tentando botar esses vídeos no coisa também, mas não tô conseguindo, né? Mas eu vou conseguir, né? Colocar, se eu não conseguir, eu vou fazer outras aulas lá no YouTube. Mas lá também tem aula sobre fonema, podem ir lá procurar e sobre outros assuntos. Então, hoje por hoje chega, né? Aí nossa próxima aula vai ser sobre encontros consonantais. Lá no YouTube até tem, tá? Mas eu vou fazer uma aqui também, tá? Sobre encontros consonantais. Um beijo muito grande, muito obrigada por tudo, né? Eu agradeço, né, ter a atenção de vocês que compartilham aqui comigo, tá? Tá faltando assim mais meus amigos, minhas amigas, chama seus filhos, assiste essas videoaulas, é importante para eles, tá? A gente vai falar aí sobre a gramática durante o ano todo. Tá? E esse período de confinamento, eu vou dar cada aula uma classe gramatical, entendeu? Chama seu filho, senta, ganhe, não é perder, é ganhar. Ganhe esses minutos do lado deles, né? Você aprende, eles aprendem, tá? É legal, tá? É legal. E aos meus alunos, veja bem, aos meus alunos, eu vou deixar uma atividadezinha aqui, tá? Que eu quero que eles me respondam, né? Depois eu quero encontrar lá no meu Face essa resposta. Vocês escrevem e bote lá. Olha só, eu quero que vocês, meus alunos, escrevam 3 palavras que sejam tritongo, 3 hiatos, 2 ditongo nasal, 2 ditongo oral e 2 ditongo crescente e 2 ditongo decrescente. Tá? Dúvida aí é só voltar atrás e vai pegar. Glória a Deus, meu Deus do céu. Isso é bom demais, meus amores. A vida é bela e a gente tem que amá-la com os perigos que nos cercam ou não. O importante é a gente estar vivo. Isso é que é felicidade. Porque o resto tudo é conquista. Olha, o resto tudo é conquista, viu? Isso é um pensamento meu, não tirei de ninguém não. Para mim é assim, a vida é muito bela. Viva o momento presente, dedique-se ao seu momento presente. E isso traz felicidade. Sorria sempre. Sorrir é bom para a pele, é bom para a vida, é bom para tudo, tá? E seja sempre feliz, tá? E os maus que nos cercam, isso aí são os tropeços da vida que nos traz, né? Essas coisas, a coisa boa e coisa ruim. E aí a gente tem que fazer igual a água. Olha lá. Se veio o obstáculo, a água tenta passar por cima. Se ela não consegue, ela dá a volta e vai embora, nem para trás olha. Seja uma água, meus amores.
uma boa tarde de domingo, curta bem sua vida aí, dentro da sua casinha, da maneira que você quiser curtir. Ame a Deus sobre todas as coisas, depois se ame, se cuide. Tá? Esse vírus tá aí, ele mata, isso é sério, não pode se brincar, tem muita gente brincando, nem só com sua vida, mas com a vida dos outros, que o cerca, né? Então tá arriscando, é igual o motorista que tá querendo dirigir bêbado, sabendo que não pode, né? É a mesma coisa, as pessoas estão aí se confundindo, esse vírus não é brincadeira não, por favor, vamos se concentrar em casa, vamos fazer, gente, quando vocês estão no trabalho, olha só como a humanidade tem a cabeça dura. Ai, meu Deus do céu, como o ser humano tem a cabeça dura e são teimosos. Quando quer uma coisa, quando ganha aquela coisa que quer, e já não quer mais, já quer outra. Agora, observe bem, se tá no trabalho, fica doido para dar tarde para ir embora para onde? Para casa. Se tá na escola, aí fica doidinho para ir para onde? Para casa. Agora que tem que ficar em casa, não quer ficar em casa? Oh, vai entender, humanidade? Agora que tem que ficar em casa, não pode sair na rua. Gente, eu saio porque é o jeito, eu sou sozinha. Eu tô morando aqui, tem um neto morando comigo, mas ele é criança, eu não vou deixar meu neto ir para rua de jeito nenhum. Entendeu? Só de último caso aqui, hoje mesmo ele saiu para ir ver a mãe dele. Né? Aí é diferente, ele tem que ver a mãe dele. Né? Mas, gente, pelo amor de Deus, tu tava no trabalho, tu queria ficar em casa, tu tava na escola, tu queria ir para casa. Por que agora tu não quer ficar em casa? Ou agora necessita ficar em casa, meus amores? É sério, é muito sério. E que tenha muita fé em Deus, ore bastante pedindo o sumiço, o desaparecimento desse vírus, né, que é uma coisa séria. Um beijo no coração. Jesus Cristo te ama e eu também. Tchau. Muito obrigado. Tá? Agora eu vou fazer meu almoço.